Capítulo 81. Dois genes em nível de líder. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Assim como o corpo de ferro negro, a luz vermelha de cobre também poderia aumentar bastante a defesa. Ao mesmo tempo, também poderia aumentar a força e a agilidade. Além disso, o aumento foi muito maior que o do corpo de ferro negro. Apenas evoluindo para a rede Copelit e quebrando o bloqueio genético, os vários aspectos de Lu Yuan melhoraram cerca de 4 vezes. Este foi apenas um aumento em sua força física em todos os aspectos. Se fosse convertido para poder de combate, seria mais de 4 vezes. Mesmo 10 dos Lu Yuan anteriores não eram páreo para ele agora. Se ele usasse habilidades de combate, a diferença seria ainda maior. O coração de Lu Yuan se encheu de surpresa. Esse era o poder de um gene transcendente de nível líder. No entanto, este não foi o fim. Lu Yuan retirou o gene transcendente de recuperação natural. Depois de chegar ao nível 1, a segunda cadeia genética apareceu e ele pôde inscrever o segundo gene transcendente. Com o pensamento de Lu Yuan, a bola de luz branca se transformou em um fluxo de luz e se fundiu no corpo de Lu Yuan. Dentro da bola de luz, linhas estranhas passaram pela névoa branca e entraram na área em branco da cadeia genética. As linhas estranhas continuaram mudando de forma e começaram a reparar as áreas em branco. Com o reparo, o corpo de Lu Yuan ficou mais forte novamente. Ele sentiu que seu espírito havia ficado muito revigorado, seu corpo ficou mais resistente e seus músculos ficaram mais compactos. Por ser um gene transcendente normal, com a força física atual de Lu Yuan, ele só sentiu um leve formigamento durante o processo de inscrição. Foi completamente diferente da dor intensa que sentiu quando inscreveu pela primeira vez a pele petrificada. Com o passar do tempo, a cadeia genética em branco foi preenchida e as linhas estranhas restantes foram integradas às outras áreas da cadeia genética e começaram a ajustar as outras áreas. Não muito tempo depois, as linhas estranhas foram completamente absorvidas. A última etapa de inscrição do gene transcendente foi alcançada. A consciência de Lu Yuan ficou atordoada e ele apareceu na névoa branca. A névoa branca surgiu e um treante com uma coroa verde, com cerca de 1,6 metros de altura e 2 braços e 2 pernas apareceu na frente dele. Esta era a vontade do ser vivo do gene de recuperação natural que ainda não havia se dissipado completamente. Este gene transcendente era o gene deste treante. Como o gene de recuperação natural que Lu Yuan registrou era de qualidade normal, este homem-árvore era naturalmente uma fera de nível normal. Seu nível era o mesmo de Lu Yuan, ambos tinham acabado de chegar ao primeiro lugar. No entanto, para Lu Yuan, que foi o primeiro a evoluir seu gene transcendente para o nível de líder, as feras comuns do mesmo nível não eram uma ameaça para ele. A vontade do homem-árvore que acabara de aparecer abriu a boca para Lu Yuan e rugiu silenciosamente. O corpo de Lu Yuan se transformou em um feixe de luz e apareceu diante da vontade do homem-árvore. Ele segurou a espada com garras de besouro em sua mão e a luz da espada apareceu, envolvendo completamente a vontade do treante. Em apenas algumas respirações, a vontade do treante foi completamente destruída, transformando-se em pontos de luz e dissipando-se. Uma bola de luz branca fundiu-se na segunda cadeia genética de Lu Yuan. Uma sensação extremamente confortável e calorosa emergiu novamente no corpo de Lu Yuan. Ao mesmo tempo, uma força poderosa emergiu das profundezas do corpo de Lu Yuan. A segunda cadeia genética foi completamente esculpida e a vida de Lu Yuan foi elevada mais uma vez. Lu Yuan abriu os olhos e sentiu as mudanças em seu corpo. O impulso da recuperação natural foi principalmente no aspecto mental. Fora isso, também aumentou uma certa quantidade de defesa. Isto pode ser porque este gene transcendente veio do Homem-Árvore. As habilidades defensivas dos treantes geralmente não eram ruins. Para Lu Yuan, era naturalmente bom poder aumentar sua defesa. Afinal, esse gene transcendente era de qualidade comum. Depois de gravá-lo, o efeito de aprimoramento foi de apenas 1/10 da luz vermelha de cobre. Pode-se dizer que é bastante fraco. Lu Yuan não estava particularmente preocupado com isso. De qualquer forma, ele poderia evoluir. Lu Yuan olhou para o cubo de evolução que ainda piscava com uma leve luz azul. Ele hesitou por um momento, mas não evoluiu diretamente. Ele quebrou o bloqueio genético, evoluiu o corpo de ferro negro e registrou a recuperação natural. Embora seu corpo não parecesse muito cansado, ele estava mentalmente exausto. Lu Yuan planejou descansar primeiro antes de continuar a evoluir.
Por enquanto, ele iria tirar uma soneca e recuperar as energias. Lu Yuan foi tomar banho para lavar o suor frio que se formou quando ele desenvolveu seu corpo de ferro negro. Depois de se sentir revigorado, ele se jogou na cama e adormeceu. Lu Yuan não sabia quanto tempo havia dormido. Ele abriu os olhos e se sentiu muito enérgico. O cansaço de antes desapareceu completamente. Ele havia se recuperado em sua melhor condição. Só então Lu Yuan começou a evoluir novamente. O cubo de evolução que girava em torno das cadeias genéticas tinha fios de luz azul que foram integrados na segunda cadeia genética. A sequência genética começou a mudar sob o poder da evolução. A evolução havia começado. Uma leve sensação de formigamento se espalhou pelo corpo de Lu Yuan. Com base na força física atual de Lu Yuan, mesmo que ele evoluísse de normal para elite, isso não o afetaria muito. Com o passar do tempo, a luz azul dissipou-se lentamente e a evolução foi concluída. O corpo de Lu Yuan mais uma vez emergiu com uma força mais poderosa. Seu instinto lhe contou sobre as habilidades de combate após a evolução, habilidade de combate, cura com madeira, assim como a recuperação natural, também, era uma habilidade de combate do tipo cura. A diferença era que o efeito curativo da cura da madeira era muito melhor do que a recuperação natural. Usando a mesma quantidade de poder espiritual, a cura com madeira poderia curar ferimentos mais graves e levaria menos tempo. O efeito foi quase o dobro da recuperação natural. Da mesma forma, o gene transcendente que evoluiu ainda era principalmente para aumentar o espírito. Além de aumentar a defesa, também aumentou bastante a força. O efeito da atualização foi quase o dobro de antes da evolução. Embora o efeito de um gene de elite já fosse muito bom, Lu Yuan naturalmente não ficaria satisfeito assim. Ele ainda precisava continuar evoluindo. Felizmente, Lu Yuan já havia gasto um grande número de cristais espirituais para carregar o cubo de evolução. Caso contrário, ele poderá não ser capaz de suportar essa evolução contínua. Lu Yuan olhou para o cubo de evolução que ainda piscava com uma luz azul. Com o pensamento, a terceira evolução começou. KKK. Com a evolução dos genes, os ossos, a armadura, sangue e carne de Lu Yuan por todo o corpo foram quebrados e remontados. A dor intensa afogou Lu Yuan como uma maré. O rosto de Lu Yuan ficou pálido e ele começou a suar frio. No entanto, ele não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. A dor desta evolução não foi tão dolorosa quanto a que Lu Yuan experimentou quando evoluiu seu corpo de ferro negro para a luz cobre-vermelha. Lu Yuan poderia entender. Afinal, a força física de Lu Yuan era muito mais forte do que antes. Mesmo assim, Lu Yuan ainda sentia uma sensação contínua de dor. Era muito difícil fazer isso toda vez que ele evoluía. Lu Yuan não pôde deixar de reclamar em seu coração. O que ele poderia fazer se quisesse apenas evoluir e se tornar mais forte? Ele só poderia suportar isso. Com o passar do tempo, a dor dissipou-se lentamente e a luz azul escura dentro do cubo de evolução tornou-se muito mais fraca. E a evolução foi concluída. Lu Yuan olhou para o cubo de evolução que havia se tornado um pouco transparente e não pôde deixar de sentir uma dor no coração. Ele havia carregado quase 100.000 cristais no cartão, mas não esperava que se esgotasse tão rapidamente. O cubo de evolução consumiu mais energia durante a segunda evolução para o nível de chefe do que a primeira. Não foi apenas quando ele evoluiu para o nível de chefe, mas também quando ele evoluiu para o nível de elite. Lu Yuan estava um pouco desconfiado. Agora que ele alcançou o nível 1 e tinha 2 cadeias genéticas, poderia ser mais difícil para ele evoluir. No entanto, o processo correu bem. Lu Yuan verificou com entusiasmo o gene transcendente recém-desenvolvido, habilidade de combate, rejuvenescimento, foi também uma técnica de combate do tipo cura. Lu Yuan não teve tempo de experimentar o efeito de cura específico. No entanto, este foi apenas o aumento provocado pelo gene de grau transcendente. Comparado com o gene de elite anterior, aumentou cerca de 3 vezes. Seu principal atributo era naturalmente seu espírito. Seus atributos secundários, força e defesa, também receberam um enorme impulso. Ele até aumentou uma pequena parte de sua agilidade. Depois de obter 2 genes de nível de líder consecutivos, o poder no corpo de Lu Yuan era acumulava, pronto para explodir a qualquer momento. Lu Yuan levantou-se da cama, cerrou o punho e deu um soco no ar. Estrondo. As ondas de ar aumentaram e formaram um vento forte na sala. O sofá ao lado foi soprado horizontalmente pelo vento forte e bateu forte na parede. Sentindo essa força poderosa,
os cantos da boca de Lu Yuan se ergueram e ele revelou um sorriso animado. Comparado com antes de avançar, a força atual de Lu Yuan melhorou muito. Ele não foi capaz de estimar a força exata de combate, mas suas habilidades em todos os aspectos aumentaram mais de 5 vezes. Ele só sabia que se conhecesse o antigo líder dos crocodilos marinhos agora, não seria capaz de resistir um único soco de Lu Yuan. Ele só não sabia como isso se compararia com aquela gata Yi. Lu Yuan ficou um pouco curioso. Afinal, Yi era o guerreiro genético mais forte que ele já tinha visto. Capítulo 82, Sala de Simulação Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão. Logicamente falando, agora que Lu Yuan havia chegado ao primeiro lugar, não havia mais sentido em ficar na cidade de Aranito. Como a cidade de Aranito foi a primeira cidade para guerreiros genéticos a entrar na terra de origem, as feras furiosas ao redor estavam todas no nível de estagiário. Foi ideal para os guerreiros genéticos de nível iniciante. E feras acima do nível só poderiam ser encontradas em outras regiões. Naturalmente havia outras cidades nas áreas de alto nível. Depois de deixar a cidade inicial, Lu Yuan poderia ir para muitas cidades. Por exemplo, a cidade da nuvem branca que existia na terra de origem, a cidade do Bordo Vermelho que foi ocupada pela família real do Império do Bordo Vermelho, a cidade do Leão que foi ocupada pela família real do Império do Leão, e até mesmo a cidade do Céu Lu que foi ocupada pelo Imperador da Batalha do Céu Lu. Cada cidade tinha características próprias. Entre elas, a cidade Nuvem Branca era naturalmente a maior e mais próspera cidade. Por ser uma cidade que existiu na terra de origem, não sofreu qualquer discriminação racial. Guerreiros genéticos de todas as raças poderiam viver lá. Sendo uma cidade pertencente ao Império Rei Maple, se alguém fosse cidadão do Império Rei Maple, teria um certo desconto em termos de alojamento e utilização das instalações da cidade. O mesmo aconteceu com os cidadãos do Império Leão. Sendo uma cidade sob o controle de um poderoso império, naturalmente não era pequena e poderia ser considerada extremamente próspera. Foi bastante conveniente para negociações e outras coisas. Por outro lado, as cidades ocupadas por potências não podiam ser comparadas ao império em termos de área e prosperidade. No entanto, não foi isento de vantagens. Em termos de despesas diversas, as cidades ocupadas pelos fortes eram muitas vezes as mais baixas. Claro, isso acontecia apenas na maioria dos casos. Se alguns especialistas fossem extremamente poderosos e sua cidade tivesse uma excelente localização geográfica, poderia haver exceções. Esta foi a informação que Lu Yuan havia encontrado anteriormente no fórum da Rede de Batalha. Durante esse período, Lu Yuan navegava no fórum sempre que tinha tempo e aprendia muitas informações. Algumas postagens foram cobradas e Lu Yuan gastou muito dinheiro com elas. O leilão foi a razão mais importante pela qual Lu Yuan não deixou a cidade de Aranito. Ele já havia colocado os itens em leilão e estava esperando o leilão terminar para poder pegar os cristais. Claro, seria melhor se ele pudesse ganhar algo com o leilão. Antes disso, Lu Yuan perguntou por aí e descobriu que o leilão seria realizado mais de um mês depois. Cerca de 3 dias depois na vida real. Lu Yuan ainda precisava calcular a próxima vez que entraria na terra de origem para não perder o leilão. Antes disso, Lu Yuan planejava ficar na cidade de Aranito. Quanto ao que ele iria fazer na cidade de Aranito, era cultivar a força do aço negro. Além da casa de leilões, Entertainment City e do campo de duelo, havia também outros edifícios especiais na cidade de Aranito. Um deles era um salão de artes marciais, usado especialmente para o treinamento de guerreiros genéticos. Lu Yuan fez uma pausa para aliviar o cansaço causado pela evolução. Depois disso, ele saiu da área residencial e foi para o centro de artes marciais. A sala de treinamento ficava muito perto do campo de duelo, do outro lado da rua. Os dois edifícios eram enormes. O campo de duelo tinha um raio de quase 1 quilômetro, era de formato oval e tinha 3 andares de altura. O prédio de artes marciais tinha aproximadamente o mesmo tamanho do campo de duelo, mas era um pouco mais alto que o campo de duelo. Tinha 5 andares de altura. Havia muitos guerreiros genéticos entrando e saindo dos dois edifícios. Cultivar técnicas físicas, desenvolver a aplicação de técnicas de combate e o combate real eram tópicos que todo guerreiro genético não poderia evitar. Lu Yuan deu uma olhada na arena de batalha e não entrou na diversão. Com sua força atual, ir para uma batalha era como um pai batendo no filho. Ele se virou
e entrou no Centro de Artes Marciais. O portão da sala de treinamento tinha 20 metros de largura. Depois de entrar, eles se encontraram em um enorme salão. No salão havia alguns modelos de humanos e feras, bem como alguns instrumentos, para os guerreiros genéticos praticarem. Nesse momento, havia centenas de pessoas praticando suas habilidades de combate no salão, e o som de gritos era constante. Lu Yuan deu uma olhada e caminhou para o lado do corredor. Havia uma pequena porta de um lado do corredor e um construto estava na porta. A construção sem emoção ficou quieta, parecendo deslocada no movimentado hall. Vendo Lu Yuan se aproximando, ele virou a cabeça e olhou. Humano, você precisa de ajuda? Quero alugar um quarto privado. Que tipo de quarto privado você quer? Tudo bem. Lu Yuan pensou por um momento. Dê-me uma sala de simulação. Havia vários tipos de salas privadas no campo de treinamento. Havia salas privadas comuns com todos os tipos de equipamentos, salas de gravidade com ajuste de gravidade e até salas de simulação que podiam simular vários ambientes de oponentes. Lu Yuan tinha acabado de avançar e estava muito curioso para saber em que nível estava sua força. A sala de simulação era muito mais conveniente. A sala de simulação custa 500 cristais por hora. Por quantas horas você deseja alugá-lo? Este preço era consideravelmente caro. Guerreiros genéticos comuns não teriam condições de pagar por isso. Até o coração de Lu Yuan doeu por ela. Dê-me uma hora primeiro. Depois que Lu Yuan pagou os cristais espirituais, ele pegou o cartão preto da construção e subiu as escadas. A sala de simulação ficava no 5º andar, então Lu Yuan subiu direto. Número 9. Aqui está. Lu Yuan encontrou sua sala de simulação e passou o cartão para entrar. Dentro havia uma pequena sala de cerca de 10 metros quadrados com paredes branco-prateadas. Estava vazio. Lu Yuan ficou surpreso ao abrir a porta. Esta foi a primeira vez que ele esteve na sala de simulação e ele não esperava que fosse assim. Como você simula isso? Lu Yuan olhou em volta. Além da porta, não havia mais nada. Neste momento, uma tela de luz apareceu na frente de Lu Yuan. Na tela havia vários indicadores de dados simulados. Foi dividido aproximadamente em 2 aspectos, o meio ambiente e o adversário. O ambiente incluía terreno, clima, gravidade e muitos outros aspectos. Quanto aos oponentes, eles poderiam escolher seu nível de cultivo, nível, tipo e até especialidade. Pode-se dizer que é bastante humano. 500 cristais. Lu Yuan olhou surpreso para a tela. 500 cristais por hora valem muito a pena. Esse tipo de ambiente e oponentes poderiam ser simulados para você cultivar, então 500 cristais por hora realmente valeram a pena. Lu Yuan lambeu o canto dos lábios e começou a fazer sua escolha com alguma antecipação. Lu Yuan pensou por um momento e escolheu um terreno plano. Seu oponente era o antigo líder dos crocodilos marinhos que ele havia encontrado anteriormente. Ele escolheu uma taxa de têmpera de 90%. É isso. Vamos tentar ver o quanto minha força melhorou. Depois que Lu Yuan confirmou, toda a sala de repente se iluminou com uma luz branca deslumbrante. As paredes prateadas se espalharam em todas as direções e depois desapareceram. Lu Yuan apareceu em um terreno plano coberto de areia e pedras. Na frente dele, um enorme e antigo crocodilo marinho apareceu. O chifre feroz e a armadura de couro preto eram exatamente iguais aos que Lu Yuan havia encontrado antes. Foi ainda muito mais forte do que aquele que Lu Yuan encontrou antes. Depois que o antigo líder crocodilo gigante do mar viu Lu Yuan, ele imediatamente soltou um rugido furioso. Lu Yuan franziu os lábios e revelou um sorriso. Vamos. Uma fraca luz carmesim apareceu ao seu redor. A aura originalmente poderosa de Lu Yuan aumentou novamente. Como se sentisse o poder de Lu Yuan, o antigo crocodilo gigante marinho rosnou e deu um passo para trás. Vendo isso, Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Ele não esperava que o antigo crocodilo marinho simulado fosse tão inteligente. Poderia sentir seu poder? Lu Yuan não queria que o antigo líder crocodilo gigante marinho fugisse de medo. Ele nem sequer segurou sua espada pesada e caminhou passo a passo em direção ao antigo líder crocodilo gigante do mar. Rugido. Ação à medida que Lu Yuan se aproximava cada vez mais, o antigo líder crocodilo gigante marinho soltou um rugido como se estivesse demonstrando seu poder. Lu Yuan não parou. Quando ele estava a cerca de 10 metros de distância do antigo líder crocodilo gigante marinho, o antigo líder crocodilo gigante marinho finalmente não conseguiu se conter.
Ele rugiu de raiva e uma luz azul escura brilhou em sua buzina. 3 flechas de água condensaram-se rapidamente no ar. Xi, xi, xi. A flecha de água atravessou o ar e disparou em direção a Lu Yuan a uma velocidade incrível. Lu Yuan sorriu e abriu os braços sem qualquer defesa. As 3 flechas de água pousaram em Lu Yuan a uma velocidade extremamente rápida. Estrondo. 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 Uma violenta explosão soou e o vapor d'água espirrou em todas as direções. Lu Yuan ficou quieto no local, sem se mover. Ele nem sentiu nenhuma dor. Lu Yuan tocou a testa, que estava molhada. Anteriormente, uma flecha de água atingiu sua cabeça, mas ele sentiu como se tivesse sido massageado. Não só não doeu, mas também foi um pouco bom. Vendo que Lu Yuan estava ileso, o antigo líder crocodilo gigante marinho soltou um rugido estranho. Então, seu enorme corpo de repente se virou e fugiu. Lu Yuan ficou atordoado. Ponto de interrogação. A fera simulada poderia realmente escapar? Ele contraiu a boca, dobrou ligeiramente as pernas e pisou no chão. Estrondo. Uma fina rachadura em forma de teia de aranha apareceu onde Lu Yuan estava, e seu corpo desapareceu. No momento seguinte, Lu Yuan apareceu na cabeça do antigo crocodilo gigante marinho, a mais de 10 metros de distância. Ele levantou a perna direita e golpeou como um machado de batalha. Estrondo. Um rugido ensurdecedor soou quando a cabeça do antigo crocodilo gigante marinho caiu pesadamente no chão, fazendo com que o chão se quebrasse. A rachadura se estendeu por alguns metros, e o corpo correndo do antigo crocodilo gigante marinho parou abruptamente. Acompanhado por uma série de sons de ossos quebrando, o antigo líder crocodilo marinho, cujo nível de refinamento atingiu 90%, morreu no local. Capítulo 83. O poderoso poder de combate de Lu Yuan. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Sua força também não é fraca. Lu Yuan olhou para o cadáver no chão e avaliou-se. Ele experimentou pessoalmente as capacidades defensivas do antigo líder crocodilo gigante marinho. Ele não esperava matá-lo com um golpe, e isso sem usar a força do aço negro. Se ele usasse a força do aço negro, sua força só seria mais forte. Após a morte do antigo líder crocodilo gigante marinho, a luz branca apareceu mais uma vez, cobrindo toda a área. Quando a luz branca se dissipou, Lu Yuan se viu de volta à sala de simulação branco-prateada. Ele descobriu que sua posição atual era exatamente a mesma de antes. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Ele havia claramente se movido algumas dezenas de metros antes. Como ele fez isso? A tecnologia na sala de simulação era realmente avançada. Então, Lu Yuan lembrou que mesmo os atuais carros flutuantes e braços mecânicos da Estrela D eram tecnologia obtida da Terra de origem, e ele ficou aliviado. A tela de luz apareceu novamente na frente de Lu Yuan. Lu Yuan começou a decidir sobre o seu oponente novamente. HMM. Desta vez, vou tentar o antigo líder crocodilo marinho com 100% de refinamento. Após tomar a decisão, o espaço simulado apareceu novamente. Lu Yuan ainda recebeu uma onda de flechas de água do antigo líder crocodilo gigante marinho. Ele ainda estava ileso, mas comparado a antes, sentia um pouco de dor. Depois disso, Lu Yuan usou o mesmo método para matar o antigo líder crocodilo gigante marinho. No entanto, desta vez, Lu Yuan não matou o antigo líder crocodilo gigante marinho instantaneamente. Só sofreu ferimentos graves. Depois de mais 2 ataques, o antigo líder crocodilo gigante marinho finalmente morreu. Com a morte de seu oponente, Lu Yuan voltou para a pequena sala da sala de simulação e iniciou a terceira rodada de configuração. Desta vez, Lu Yuan escolheu uma fera feroz que se inclinava para a velocidade. Era um lobo gigante coberto de escamas pretas, com um único chifre na testa e com ombros de mais de 2 metros de altura. Lobo com chifres de escamas pretas. Quando Lu Yuan viu esta fera, ele imediatamente pensou no lobo com chifres de escamas pretas que havia encontrado no palácio subterrâneo de Sandcliff. Naquela época, o lobo com chifres de escamas negras era apenas um nível de elite, mas já era o suficiente para deixar Lu Yuan e Grim sem fôlego. Ele não esperava que em tão pouco tempo Lu Yuan fosse capaz de enfrentar um lobo com chifres de escamas negras de nível líder. Pode-se dizer que a velocidade de melhoria de Lu Yuan é extremamente rápida. A maior força do lobo com chifres de escamas negras era a sua velocidade e garras afiadas. Depois de ver Lu Yuan, uivou e se transformou em uma sombra negra, atacando Lu Yuan.
Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele moveu os pés e deslocou o corpo para o lado, evitando o ataque do lobo com chifres de escamas negras. O progresso do refinamento do lobo com chifres de escama negra já havia atingido 100%, e a velocidade de Lu Yuan era quase a mesma. É preciso saber que Lu Yuan não possuía genes transcendentes no aspecto da velocidade. A razão pela qual ele era tão rápido foi porque ambos os seus genes de classe líder aumentaram sua velocidade em um ponto. Além disso, ele tinha a Pedra da Lua para aumentar sua velocidade e seu cultivo era maior do que o do lobo com chifres de escamas negras. É por isso que ele foi tão rápido. Depois de se esquivar dos ataques do lobo com chifres de escamas negras, Lu Yuan varreu a perna e chutou o abdômen do lobo. O corpo do lobo com chifres de escamas negras foi lançado voando e morreu no local. Lu Yuan usou Black Steel Force para dobrar sua força. Embora a defesa do lobo com chifres de escama negra não fosse tão boa quanto a do antigo crocodilo gigante marinho, também não era ruim. Ainda foi chutado até a morte por Lu Yuan. Com a morte do líder lobo com chifres de escamas negras, a simulação começou novamente. Lu Yuan iniciou a quarta simulação. Seu oponente era agora um dos primeiros. Um lobo demoníaco de crina negra com 40% de refinamento, uma fera de elite de nível em que se inclinava para o tipo rápido. O lobo demoníaco de crina negra tinha uma habilidade de combate de velocidade explosiva, o ataque de longo alcance do lobo demoníaco. Se não usasse nenhuma habilidade de combate, a velocidade de Lu Yuan seria mais rápida que ela. No entanto, se usasse habilidades de combate, a velocidade de Lu Yuan seria um pouco mais lenta que ela. Lu Yuan também tinha uma certa compreensão de sua velocidade atual. Se fosse uma fera feroz de elite com especialidade em velocidade, seria equivalente a 30% do refinamento. Lu Yuan ainda não havia começado a refinar seus genes. Além disso, os dois genes que ele havia inscrito não eram genes do tipo velocidade. Já era considerado muito bom ter essa velocidade. A velocidade foi um aspecto mais fraco de Lu Yuan. Lu Yuan testou outros aspectos. A habilidade defensiva de Lu Yuan depois de usar rede Copelite com força total foi suficiente para resistir a uma fera feroz de elite de nível com 60% de refinamento. Mesmo se ele atacasse de frente, ele ficaria apenas levemente ferido. E sua força era quase equivalente a uma fera feroz de elite de nível com um refinamento de 45%. Pode-se dizer que ele já era muito forte. Depois disso, Lu Yuan experimentou o efeito do rejuvenescimento. Quando ele estava completamente desprotegido e ferido pela fera feroz, Lu Yuan usou o rejuvenescimento. Em apenas algumas respirações, a profunda mancha de sangue em seu braço desapareceu completamente. O efeito desta poção foi ainda melhor. Lu Yuan continuou lutando com diferentes oponentes e tornou-se cada vez mais consciente de sua própria força. Estrondo. No espaço simulado, uma forte explosão soou. Lu Yuan segurava uma espada pesada e colidiu com um urso vermelho escuro de 3 metros de altura. Este era um líder de nível com 10% de temperamento, um urso violento. O urso Hercule estava mais focado na força e na defesa, por isso não era particularmente rápido. A batalha entre Lu Yuan e ele já durava alguns minutos. Após outra colisão, Lu Yuan saltou 5 metros para trás com a força do impacto. Ele pousou no chão e olhou para o urso, violento à distância. O violento urso pousou nos 4 membros e rugiu com raiva para Lu Yuan. Lu Yuan estreitou os olhos e estava prestes a continuar seu ataque. Neste momento, o corpo do violento urso parou. A luz branca surgiu e cobriu tudo ao seu redor. Quando a luz branca desapareceu, Lu Yuan voltou para a sala de simulação. Lu Yuan, que estava originalmente imerso na batalha, ficou atordoado. O que estava acontecendo? A batalha ainda nem tinha terminado, então por que ele saiu da simulação? No momento em que Lu Yuan estava atordoado, uma voz mecânica soou na sala. O tempo de uso da sua sala de simulação terminou. Se você quiser continuar, pague em dia. Depois que o som mecânico terminou, a porta da sala de simulação se abriu automaticamente, como se estivesse expulsando Lu Yuan. Lu Yuan ficou sem palavras. Seu rosto ficou preto quando de repente ele se lembrou de que só o havia alugado por 1 hora. Ele já havia travado algumas batalhas. Contando o tempo, já se passara quase 1 hora. Lu Yuan não pôde evitar estalar os lábios, sentindo-se um pouco insatisfeito. Ele tinha acabado de ficar animado e já havia acabado. Não foi muito rápido. Porém, depois de pensar um pouco,
Lu Yuan decidiu não continuar alugando a sala de simulação. Ele agora tinha uma boa compreensão de sua própria força. Seu poder de combate era quase o mesmo que um líder de nível 1 com refinamento de 10%. Sua velocidade poderia ser um pouco mais fraca, mas sua defesa era mais forte. Não houve necessidade de continuar usando a sala de simulação. Lu Yuan saiu da sala de simulação e voltou para a entrada do primeiro andar para encontrar a construção anterior. Quero alugar uma sala de gravidade. Custa 80 cristais por hora na sala de gravidade. Por quantas horas você deseja alugá-lo? Tudo bem. Lu Yuan pensou por um momento. Vou alugá-lo por 5 horas. Lu Yuan pagou os cristais e ganhou um cartão preto. Ele subiu novamente. A sala de gravidade ficava no quarto andar. Lu Yuan encontrou seu quarto e entrou. Era diferente sala de simulação. A área da sala de gravidade era muito maior, quase 100 metros quadrados. O chão e as paredes da sala eram feitos de liga branca e havia muitos equipamentos de treinamento dentro. Ao lado da porta havia um dispositivo preto. Lu Yuan deu uma olhada. Havia 2 linhas de números nele. Na linha superior havia uma contagem regressiva para o tempo de utilização de uma sala. Abaixo estava o número da gravidade, que atualmente mostrava 1. A gravidade padrão era quase igual à gravidade do planeta daqui. Lu Yuan operou o dispositivo e aumentou a gravidade para 2 gravidades padrão. Instantaneamente, Lu Yuan sentiu seu corpo ficar muito mais pesado. Não só isso, mas ele também sentiu algum desconforto em seus órgãos internos. Seus batimentos cardíacos ficaram pesados e seu fluxo sanguíneo ficou lento. Os efeitos desta sala de gravidade. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Ele não esperava que o efeito fosse tão óbvio. A força física atual de Lu Yuan não era baixa. A melhora em sua defesa não foi só externa, mas também em seus órgãos internos. No início ele ficou um pouco desconfortável, mas rapidamente se adaptou. 2 vezes não foram suficientes. Lu Yuan continuou a acrescentar. 3, 4, 5. Quando Lu Yuan aumentou a gravidade para 8 vezes, seu rosto ficou vermelho e ele teve dificuldade para respirar. Ele sentiu que seus órgãos internos estavam prestes a ser dilacerados e foi um pouco doloroso. Ele sentiu que cada parte do seu corpo estava muito pesada. O efeito foi bom demais. Lu Yuan sorriu. Se Lu Yuan levantasse algo com 8 vezes o seu peso, ele não sentiria nenhuma pressão. No entanto, 8 vezes a gravidade pressionava cada canto de seu corpo, fazendo-o sentir que não aguentava mais. Capítulo 84. Falta de cristais espirituais. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Sob a gravidade 8 vezes maior, Lu Yuan ficou parado e fechou os olhos. Depois de inscrever o gene do rejuvenescimento, a força espiritual de Lu Yuan ficou muito mais forte do que antes e, naturalmente, ele ficou muito mais sensível. Ele podia sentir claramente as pequenas mudanças em partes de seu corpo sob a poderosa gravidade. O sangue em seus vasos sanguíneos fluiu, seus órgãos se contorceram e seus músculos se contraíram. Isso permitiu que ele tivesse uma compreensão mais direta e clara de seu corpo. O que a Black Steel Force exigia era o conhecimento da força do corpo. Lu Yuan já havia cultivado a força do aço negro para o 2º nível. Em tal ambiente, ele acreditava que poderia cultivar a força do aço negro até o 3º nível, ou mesmo o 4º nível, no menor tempo possível. Com o passar do tempo, Lu Yuan tentou subir devagar. Enquanto caminhava, Lu Yuan consumia sua energia ainda mais rápido. Até mesmo seu poder espiritual estava sendo consumido rapidamente. Em apenas meia hora, Lu Yuan sentiu-se muito cansado. Ele não teve escolha senão sentar-se de pernas cruzadas, pegar um cristal espiritual e começar a absorver o poder espiritual. A energia espiritual fundiu-se no corpo de Lu Yuan. Sob a nutrição da energia espiritual, seu corpo gradualmente se livrou do cansaço. Outra parte de sua força espiritual foi integrada à sua cadeia genética, refinando seu primeiro gene. Sua cadeia genética, que não havia sido completamente temperada após a evolução, gradualmente tornou-se deslumbrante novamente desde o fundo. Tempo passou. Quando Lu Yuan absorveu mais de 3.000 cristais espirituais, seu corpo e sua cadeia genética finalmente ficaram cheios. Lu Yuan ficou chocado. No passado, quando Lu Yuan absorvia o poder espiritual, ele consumia no máximo menos de 1.000 comprimidos. Agora, aumentou cerca de 4 vezes. Uma das razões foi que sua força física melhorou muito após seu avanço.
Outra razão foi que sob a gravidade, o corpo de Lu Yuan ficou com mais fome e sede, então foi mais fácil para ele absorver o que espiritual. Em outras palavras, se alguém cultivasse na sala de gravidade, seria capaz de absorver mais energia espiritual. Não é de admirar que a postagem que ele leu anteriormente dissesse que a sala de gravidade e a sala de simulação eram muito benéficas para os guerreiros genéticos. Os benefícios foram grandes demais. A única desvantagem era que eram necessários muitos cristais espirituais. No entanto, um método de cultivo tão luxuoso não foi preparado para guerreiros genéticos comuns. Somente aqueles descendentes de famílias poderosas poderiam ser tão extravagantes, certo? Depois que seu corpo ficou cheio, Lu Yuan se levantou e começou a cultivar novamente. 5 horas depois, a gravidade na sala de gravidade parou lentamente. Lu Yuan, que praticava lentamente boxe militar, parou. Depois de permanecer por muito tempo no ambiente de alta gravidade, Lu Yuan sentiu como se seu corpo estivesse prestes a flutuar quando a gravidade original foi restaurada. No entanto, ele também sabia que isso era apenas uma ilusão. A única melhoria real foi que ele tinha algumas ideias sobre o terceiro nível da força do aço negro. Além disso, ele consumiu um grande número de cristais espirituais para temperar o gene rei de Copperlite para 20%. Ele melhorou em todos os aspectos. O preço foi de mais de 5.000 cristais espirituais. Lu Yuan entrou em pânico ao ver a quantidade de cristais espirituais que havia consumido. Ele consumiu mais de 5.000 cristais em 5 horas. Quantos cristais ele consumiria por dia? Embora Lu Yuan não tenha usado os cristais espirituais que obteve no caminho de volta para a cidade de Aranito para carregar o cubo de evolução, ele só tinha cerca de 20.000 cristais espirituais. Foi usado em cerca de 20 horas. Em média, um equipamento de elite seria usado a cada 10 horas. Lu Yuan sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Ele pensou que tinha cristais suficientes. Olhando dessa forma, Lu Yuan percebeu que ainda precisava de cristais espirituais. Eu usei todos os meus cristais espirituais. Vamos caçar feras. Lu Yuan esfregou a testa, sentindo-se um pouco irritado. Depois disso, Lu Yuan não continuou cultivando. Em vez disso, ele deixou o centro de artes marciais. Já era noite lá fora. Ele planejou voltar e descansar antes de continuar seu cultivo no dia seguinte. As luzes da rua emitiam luz branca. As placas nas lojas também tremeluziam com luz. O número de guerreiros genéticos andando de um lado para outro aumentou bastante. Nem todos os guerreiros genéticos escolheriam acampar no deserto. Se estivessem mais perto, a maioria dos guerreiros genéticos ainda retornaria para a cidade de Aranito. Afinal, era mais seguro lá. Lu Yuan caminhou lentamente. Só então, uma voz veio atrás dele. É? Irmão Yuan? Você está realmente aqui? Lu Yuan virou a cabeça e viu Grim e os outros parados atrás dele. Quem falou foi Zhu Ming. Ao ver Lu Yuan, Grim e os demais revelaram um sorriso e se aproximaram rapidamente. Lu Yuan, não vejo você há alguns dias. Você não esteve no palácio subterrâneo de Sandy Cliff recentemente? Sim, Lu Yuan assentiu. Fui para outros lugares. Irmão Yuan, onde você foi? Zhu Ming estava curioso. O antigo oásis marítimo. Nossa! Grim e os outros arregalaram os olhos. O antigo oásis marinho. Essa é uma das áreas mais perigosas de toda a cidade de Sandstone, certo? Irmão Yuan, você já foi lá? Zhu Ming exclamou exageradamente. Grim sorriu amargamente. Já estive no anciente seu oásis uma vez. As feras ali têm um nível de refinamento mínimo de 50%. Muitos deles estão em grupos. É muito perigoso. Dessa vez, o time que formamos entrou e foi completamente aniquilado em menos de meio-dia. Depois disso, fiquei no palácio subterrâneo de Sandcliffe e não me atrevi mais a ir para lá. Não esperava que você conseguisse sobreviver lá. Seu progresso é realmente incrível. Lu Yuan sorriu. O anciente seu oásis tem muitas feras ferozes em grupos. Se não fosse pela minha forte defesa, eu também estaria em perigo. Mesmo assim, quase morri algumas vezes antes. O que Lu Yuan disse não era mentira. Anteriormente, quando Lu Yuan foi perseguido por um grande grupo de feras ferozes de elite, ele só conseguiu escapar porque sua energia espiritual não se esgotaria. Irmão Yuan, seu progresso de refinamento aumentou muito de novo? Consegui alguns ganhos no anciente seu oásis, disse Lu Yuan com um sorriso. Eu realmente melhorei muito.
Ao ouvir isso, fosse Verde ou Zhu Ming, todos pareceram com inveja. A melhora de Lu Yuan foi muito rápida. Então por que você votou hoje? Estou planejando voltar e descansar. Lu Yuan não pretendia dizer que voltou por causa de um avanço. Essa velocidade foi um pouco exagerada. Por que vocês estão de volta? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Grimm e os outros estavam radiantes de alegria. Tivemos sorte desta vez. Matamos uma piton da areia de elite e adquirimos um equipamento de elite. Não podíamos usá-lo, então, depois de alguma discussão, decidimos leiloá-lo. Afinal, o leilão está prestes a começar. Lu Yuan viu que eles estavam um pouco animados e riram. Isso é muita sorte. Parabéns. Para Lu Yuan, uma arma de gene de elite não era nada. No entanto, para as pessoas comuns, os equipamentos de elite eram muito raros. Cada conjunto custa mais de 10.000 cristais. Desta vez, vou conseguir mais de 1.000 cristais. Talvez eu consiga melhorar antes do vestibular e entrar em uma academia de guerreiros melhor. Zhu Ming era todo sorrisos enquanto falava. Grimm olhou para Lu Yuan. A propósito, Lu Yuan, vamos a Entertainment City para comemorar. Você quer vir conosco? Cidade do entretenimento. Isso não é bom, não é? Lu Yuan estava um pouco hesitante. Ele, Lu Yuan, não era o tipo de pessoa que iria para aquele tipo de lugar. Todos o chamavam de jovem puro. Ação vá, irmão Yuan. Há muitas mulheres bonitas lá. Zhu Ming estava animado e os outros também sorriam. Já que você já disse isso, então vamos embora. Lu Yuan sorriu. Como Grimm e os outros já haviam solicitado isso a ele, era naturalmente difícil para ele recusar. Ele definitivamente não queria ver se as garotas eram lindas. Ao chegar à cidade do entretenimento, Lu Yuan percebeu que não era apenas um bar para os guerreiros genéticos beberem. Era uma enorme área de entretenimento. As ruas estavam cheias de atividade e um grande número de guerreiros genéticos passeava. Havia alguns restaurantes em ambos os lados da rua. Esses restaurantes vendiam todos os tipos de lanches noturnos, e os materiais eram naturalmente materiais das feras terríveis da cidade de Arenito. Por exemplo, coisas como pernas de aranha assadas, carne de formiga da areia assada e assim por diante. Mais adiante havia alguns edifícios de entretenimento. Havia lojas de todos os tipos de jogos virtuais de diversas atividades de entretenimento para pessoas gatos, humanos, elfos e pessoas com cabeça de cachorro. Depois disso, houve bares. Lu Yuan e os outros entraram no bar mais próspero de Sandcliff, que era diferente do tipo de bar que Lu Yuan esperava. O bar aqui era pequeno e todos podiam vir beber com os amigos. Um elfo bonito estava cantando no palco. Sua voz era melodiosa e comovente. Lu Yuan viu a tatuagem de batalha de gene em seu pulso. Zhu Ming viu Lu Yuan olhando para o cantor elfo, e revelou um sorriso malicioso. Irmão Yuan, você acha ela muito bonita? Lu Yuan se virou e viu o sorriso miserável no rosto de Zhu Ming. Sua boca se contraiu. Eu só estou curioso. Ela é uma guerreira genética, então por que ela está cantando aqui? Grimm riu e disse, não é nada. Muitos guerreiros genéticos farão empregos de meio período para ganhar alguns cristais quando retornarem à cidade, para descansar. Os cantores daqui podem ganhar centenas de cristais a cada hora, muito mais do que nós. Lu Yuan chegou a uma conclusão. Então ele era um trabalhador de meio período. Irmão Yuan, como está? Existem muitas mulheres bonitas. Olhe para a mesa das 8 horas, as 4 meninas felinas. Isso é incrível, não é? Assim que Zhu Ming entrou no bar, ele parecia ter se deixado levar. Seus olhos ficaram extremamente aguçados e ele avaliou o ambiente sem deixar rastros. O canto da boca de Lu Yuan se contraiu. Ele podia ver vagamente a luz verde nos olhos de Zhu Ming. Isso deve ser uma ilusão, certo? Lu Yuan silenciosamente virou a cabeça e olhou. Na verdade, era muito bonito. Talvez fosse porque os genes dos guerreiros genéticos eram de grau superior. A grande maioria dos guerreiros genéticos eram bastante bonitos. Mas mesmo assim, Lu Yuan ainda achava que mais bonito ainda era Yi, que ele conheceu da última vez. Com a ajuda de Zhu Ming, Lu Yuan viu muitos homens gato, elfos e mulheres humanas bonitos. Porém, o segmento popular que Lu Yuan pensava não apareceu. No máximo, algumas guerreiras genéticas olharam para ele, mas ninguém apareceu para conversar com ele. Os poucos tomaram algumas bebidas e conversaram um pouco. Depois de relaxar, eles saíram do bar. Nos 3 dias seguintes,
Lu Yuan foi para a sala de gravidade para cultivar durante o dia e voltou para seu quarto para descansar à noite. À noite, 3 dias depois, a Porta da Luz foi completamente restaurada e Lu Yuan deixou a terra de origem. Capítulo 85. Bom Irmãozinho Tradutor. Tradução do Barco Dragão Editor. Tradução do Barco Dragão. Depois de sair da terra de origem, Lu Yuan olhou as horas e descobriu que já eram 16 horas da tarde. Ele havia entrado na terra de origem às 10 horas da noite passada e 18 horas se passaram. Em outras palavras, ele ficou lá por 9 dias. Lu Yuan esperava que ele ficasse mais tempo na terra de origem. Afinal, ele poderia dizer vagamente pela restauração da Porta de Luz. Ele adivinhou que quanto mais tempo permanecesse nos terrenos da fonte de origem, mais sua força aumentaria muito depois que ele alcançasse o nível 1. Para Lu Yuan, isso foi uma coisa boa. No entanto, o único problema era que Lu Yuan havia planejado originalmente dar uma olhada na casa hoje, mas não esperava que fosse tão tarde. Eu deveria poder assistir à noite. Lu Yuan pensou por um momento, saiu da sala e bateu na porta em frente. Irmã Qing, você está aí? Não muito depois, Li Qing abriu a porta. O que há de errado com o irmãozinho Yuan? Lu Yuan sorriu envergonhado. Sinto muito, irmã Qing. Devíamos ir ver as casas hoje. Acabei de voltar da terra de origem. Achei que voltaria ao meio-dia, mas não esperava ficar mais tempo. Li Qing tinha um sorriso gentil no rosto ao dizer, está tudo bem. Claro, os negócios são o mais importante. Li Qing ficou extremamente chocado. Ela sabia que Lu Yuan havia entrado na terra de origem ontem à noite e só saiu agora. Isso não significava que Lu Yuan permaneceu na terra de origem por mais de 7 dias. O tempo máximo que um estagiário poderia permanecer na terra de origem era de 7 dias. Havia apenas uma possibilidade de Lu Yuan ficar lá por mais de 7 dias. Lu Yuan já havia chegado ao primeiro lugar. Há quanto tempo? Fazia pouco mais de um mês desde que Lu Yuan acordou, mas ele já havia avançado para o nível 1. Embora a velocidade dele não fosse tão rápida quanto a dela, ainda era extremamente rápida. Temo que não haja muitos na geração mais jovem do Império que possam avançar mais rápido do que ele. O irmãozinho Yuan está realmente me dando cada vez mais surpresas. Irmã mais velha Qing, por que não vamos dar uma olhada nas casas agora? Já escolhi alguns antes e, se olharmos em volta, conseguiremos chegar a tempo. Faz muito tempo que não te trato com uma refeição. Lu Yuan olhou para Li Qing e convidou. Li Qing voltou a se sorriu. Vamos. Vou trocar de roupa. Lu Yuan acenou com a cabeça e Li Qing fechou a porta. Ação logo, Li Qing trocou de roupa e eles saíram juntos. Agora era verão e o céu ainda estava claro às 4 horas. No entanto, ainda havia muito poucas pessoas nas ruas. As 3 explosões de gás anteriores fizeram com que todos percebessem que algo não estava certo. Lu Yuan parecia ter pensado em algo e olhou para Li Qing. Ah, propósito, irmã Qing, houve alguma explosão na noite passada? Ontem, não, Li Qing balançou a cabeça. Ela estava um pouco irritada. 2 dias atrás, a criatura mutante causou bastante comoção. Li Qing pensou que continuaria a expandir seus resultados de batalha, o que também o faria revelar suas falhas. Ontem à noite, ela e seus homens se prepararam há muito tempo, apenas esperando que aquelas sombras negras aparecessem. No final, eles ficaram de guarda a noite inteira de ontem, mas aquelas sombras negras não apareceram. Li Qing teve que admitir que a pessoa por trás disso era muito astuta. Lu Yuan assentiu. No entanto, ainda é muito perigoso aqui, por isso devemos sair o mais rápido possível. Irmão Yuan, você tem a palavra final. Os 2 primeiro pegaram um táxi para ver a casa. Lu Yuan escolheu algumas casas, todas não muito longe do círculo comercial dos 9 lagos. Essa escolha também foi para facilitar a venda de materiais na Mad Wolf Material Store. A decoração e o ambiente da casa que ele escolheu eram muito bons. Eles estavam todos em uma comunidade relativamente sofisticada. Lu Yuan já tinha muito dinheiro agora. Não seria problema para ele comprar uma casa neste tipo de comunidade, muito menos alugá-la. No entanto, Lu Yuan não optou por comprar uma casa. Ele tinha menos de um mês antes do vestibular. Ele não sabia em que cidade estaria após o vestibular, então não havia a necessidade de comprar uma casa aqui. Esta é uma sala com 3 quartos, 2 salas e 2 banheiros. A área total é de 126 metros quadrados.
O quarto principal conta com banheiro próprio e um pequeno vestiário. Para 2 pessoas morarem, a área é perfeita. Não será muito pequeno e muito lotado, e não será muito grande e muito frio. O mais importante é que há um mordomo robô inteligente nesta sala. Pode fazer todo tipo de tarefas para o dono, seja cozinhar, lavar roupa ou arrumar o quarto. É de primeira classe. Na frente de Lu Yuan e Li King, uma jovem de uniforme preto mostrava a sala aos dois. Lu Yuan olhou para o robô branco parado em silêncio ao lado com um traço de curiosidade nos olhos. Além da Associação dos Guerreiros, esta foi a primeira vez que Lu Yuan viu um robô inteligente. Mesmo neste mundo de alta tecnologia, o preço de um robô de ainda era bastante elevado. Não era algo que pudesse ser visto nas favelas. Não apenas este robô, mas todos os móveis desta sala eram dispositivos inteligentes. A decoração também era de estilo tecnológico, o que foi muito bom para Lu Yuan. Ele ficou um pouco tentado. Quanto é o aluguel? 20.000 yuan por mês, com um depósito de 3. O contrato durará 1 ano. Vendo que Lu Yuan estava interessado, a jovem revelou um sorriso brilhante. Li King, que estava ao lado, puxou silenciosamente a ponta das roupas de Lu Yuan. Lu Yuan olhou. Qual é o problema, irmã King? Li King disse. Não precisamos morar em um lugar tão grande, certo? Além disso, robôs inteligentes não parecem ser de muita utilidade. Posso cozinhar e levar roupa, então não há necessidade de gastar esse dinheiro. O sorriso da jovem congelou e ela disse, senhorita, você vê, as mulheres deveriam cuidar bem de si mesmas. Cozinhar e lavar a louça é especialmente doloroso para as mãos. Por que não deixar um robô fazer isso por você? Li King olhou para a jovem. Não tenho medo de machucar minha mão. Ela sentiu um pouco de dor de cabeça. Este lugar ficava longe das favelas. Embora ela tenha concordado em se mudar, foi apenas para fazer Lu Yuan se sentir seguro. Ela ainda tinha que voltar à base todas as noites, para continuar sua investigação sobre aquela criatura mutante. Se ela alugasse aqui, levaria cerca de 1 hora para ir e voltar todos os dias, o que era muito problemático. E Li King tinha mais medo de problemas. A jovem estava prestes a dizer algo quando Lu Yuan olhou para Li King e disse com um sorriso, irmã mais velha King, eu trato você como minha irmã mais velha, não como uma serva. Não há necessidade de você fazer coisas que os robôs inteligentes podem fazer. Ainda posso pagar esse pouco de dinheiro. Para Lu Yuan, o aluguel de 1 ano não era tão bom quanto matar algumas feras ferozes na terra de origem. Quando Li King ouviu as palavras de Lu Yuan, ele ficou ao mesmo tempo zangado e emocionado. Os cantos de sua boca se contraíram e revelaram um sorriso. Ela parecia muito emocionada, mas ainda lutava. Irmãozinho Yuan. Eu deveria pelo menos encontrar algo para fazer, certo? Caso contrário, sentirei que estou sendo criado por você em casa. Lu Yuan sorriu. Não tenho nenhum problema em criar você. Se você está entediado, pode olhar outras coisas e aprender. Ou faça o que quiser. Quando a jovem que alugou o lugar ouviu as palavras de Lu Yuan, ela imediatamente se transformou em uma aguardente de limão. Por que não? Tem um irmão tão bom? Mesmo que eu não tenha um irmão tão bom, vou conseguir esse emprego. Ela puxou o canto da boca e revelou um sorriso. Ela disse lisonjeiramente, senhorita, estou com tanta inveja de você por ter um irmão tão carinhoso. Li King riu. Ela estava um pouco entorpecida. Eu realmente quero matar você com um soco. Por que você está com inveja? E você, Lu Yuan? Você é um bom irmãozinho. Li King respirou fundo e suprimiu a vontade de bater em alguém. Ele estava prestes a continuar a argumentar com Lu Yuan. Nesse momento, Lu Yuan olhou para a jovem e disse, vou levar este. Vamos assinar o contrato. Os olhos da senhora brilharam e ela sorriu surpresa. Tudo bem, senhor Lu. Eu tenho o contrato aqui. Dê uma olhada. Quanto ao aluguel, transfira para esta conta. Você precisa pagar um depósito pela primeira vez. É um total de 4 meses de aluguel. Lu Yuan acenou com a cabeça e deu uma olhada no contrato. Depois de confirmar que não houve problemas, ele assinou seu nome e transferiu 80.000 yuan diretamente. Embora ainda faltasse 1 mês para o vestibular, ele poderia ficar aqui até o final das férias de verão. No máximo, ele seria multado em depósito por quebra do contrato. Lu Yuan não queria se preocupar em negociar com eles. Ele era uma pessoa que tinha medo de problemas. Li King. Ela ficou ao lado, toda bagunçada, e quase não pôde deixar de pressionar Lu Yuan no chão e espancá-lo.
Ela respirou fundo 2 vezes seguidas para se acalmar. Lu Yuan olhou para Li Qing, que estava corando e confuso. Irmã Qing, o que há de errado? Você está se sentindo desconfortável? Li Qing forçou um sorriso com grande dificuldade. Ah! Estou bem. Estou tão feliz. O irmão Yuan é tão bom para mim. Isso é o que eu deveria fazer, disse Lu Yuan com uma cara séria. O rosto de Li Qing estava cheio de gratidão. Bom irmãozinho, espere. Espere até que os resultados dessa mutação saiam e veja como vou lidar com você.